Olá, bom dia, boa segunda-feira. Seja bem-vindo a mais uma edição do Notícias de Jacareí. Lembrando que é possível nos acompanhar também pelas redes sociais. A gente começa trazendo a você os números do coronavírus. O Brasil já ultrapassou os 4,5 milhões de casos e se aproxima de 137 mil mortes por Covid-19. Aqui no município, segundo a última atualização, feita na tarde de sexta-feira, chegamos a 3.124 casos confirmados. Subiu também o número de pessoas que aguardam o resultado do exame, são 1.962. Quanto aos recuperados, chegamos a 2.702 e já são, infelizmente, 138 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, dos casos confirmados, 21 pessoas estão internadas, sendo 7 em UTI. E dos casos suspeitos, 21 estão internados, sendo 5 em UTI. Todas as atualizações sobre o coronavírus você acompanha de segunda a sexta-feira, por volta das 3h30 da tarde, nos canais de comunicação da Prefeitura. E nós trazemos essas informações atualizadas no NJ, sempre na edição que começa às 11h30 da manhã. O governo do estado confirmou na última sexta-feira que o plano da retomada opcional de aulas presenciais escalonadas está mantido para o dia 7 de outubro para alunos do ensino médio e educação de jovens e adultos, o EJA, isso de toda a rede estadual. Para as escolas que atendem alunos do ensino fundamental, a data prevista do retorno foi alterada para 3 de novembro. Lembrando que tanto o calendário da retomada presencial como a realização de atividades de reforço nas escolas municipais, estaduais e privadas podem ou não ser autorizadas pelas prefeituras. Agora, na fase amarela do Plano São Paulo de flexibilização da economia, os bares podem funcionar por 8 horas, seguidas ou fracionadas, mas todos eles precisaram se reinventar. Após meses fechados por causa da pandemia do coronavírus, bares e restaurantes de Jacareí puderam reabrir as suas portas em agosto, quando o Vale do Paraíba passou para a fase amarela do Plano São Paulo, do governo do estado. Mas a retomada dos serviços veio com ressalvas, com as distâncias entre as mesas e a redução de capacidade de lotação. No período em que permaneceram fechados, os estabelecimentos tiveram de se reinventar para se sustentar. Agora, além da reabertura, é a hora de calcular o balanço e os prejuízos. Foi uma decisão diferente que a gente teve, pois eu não entregava, né? Então a gente teve que se adaptar. Aí chamei 2 amigos e na mesma semana que praticamente fechou, veio a pandemia, né? 18 de março, a gente já começou a fazer as entregas, né? E o pessoal aceitou, legal. Todo dia era um desafio, né? Realmente foi um desafio não só para a gente, como o comércio como um todo, né? Todos os dias nós nos reinventamos para atender o nosso cliente de forma bem diferenciada. Conseguimos, até hoje, temos 33 funcionários. Fizemos a suspensão de alguns deles. Outros diminuímos a carga horária pelo programa do governo. E entre outros fatores que tivemos que nos adaptar também. O medo da falência ou do acúmulo de dívidas fez com que bares e restaurantes, em sua maioria, optassem por serviços de entrega em domicílio e tivessem de contratar profissionais para isso. Segundo esse gerente, o grande receio era saber se adaptar ao novo normal, onde tudo estava fechado e proibido. Em janeiro, a gente teve 2 pessoas que pediram para sair, foram para outros serviços, entendeu? Então, e como depois, pós-carnaval, costuma ser um pouco devagar, eu não precisei mandar ninguém embora. Os poucos que ficaram freelance também. Então, a gente se adaptou, eles estão revezando no final de semana. Então, na cozinha, 2 ou 3. Agora,
com a retomada, a gente está voltando aos poucos também. Ficamos só com o delivery, né, funcionando, no caso. Então, remanejamos alguns funcionários do parquinho, de outras localidades, para estar atendendo também a parte do delivery, que aumentou um pouco a demanda, né, devido à pandemia. Eu acho que vai demorar um pouco para voltar à normalidade mesmo. Vai uns 6 meses, eu acredito. Até o nosso público aqui é um público mais adulto, muitos idosos que vêm aqui, então eles, consequentemente, vão ficar afastados um pouco ainda. Os mais de 4 meses fechados trouxeram prejuízos gigantescos. Segundo o levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, cerca de 50 mil comércios desse tipo declararam falência só no estado de São Paulo durante a pandemia. Destes, 12 mil apenas na cidade de São Paulo. A dificuldade de acesso a linhas de crédito também agravou o quadro. Apenas 12% fizeram empréstimos para poder pagar aluguel e salário dos funcionários. A Associação Comercial de Jacareí, a Prefeitura e o Sindicato de Bares e Restaurantes não forneceram os números do município. Os restaurantes jacareienses se adaptaram à nova rotina. O álcool em gel está disponível em lugares acessíveis. As limpezas das mesas são feitas com mais constância do que eram realizadas antes. E os clientes têm a temperatura aferida logo que entram no recinto. O sol já chega, o álcool está na porta, a mesa a gente espaçou na medida necessária. Como a gente tem uma área externa também, então ficou até agradável, né? Quem gosta de ficar ao ar livre, a gente tem essa vantagem. Então, não perdi tantas mesas, porque o meu espaço é um pouco maior. Nós trabalhamos com esse positivismo, né, do comércio. Quem trabalha no comércio sabe que nós temos que ser bem positivos nesse segmento. E acredito que a retomada ela vem. Não vem assim de uma hora para outra, contudo, aos poucos ela vai voltar à normalidade sim. Né? Pode não ser hoje ou amanhã, mas em breve esperamos que sim. O Poupa Tempo vai realizar hoje e amanhã o mutirão do RG. A ação visa atender quem precisa solicitar a primeira ou a segunda via do documento de identificação. É preciso realizar agendamento prévio pelo portal poupatempo.sp.gov.br ou o aplicativo Poupa Tempo Digital que aparece aqui na sua tela e comparecer à unidade selecionada portando então certidão de nascimento ou casamento, original e cópia, ou mesmo RG anterior, caso o documento tenha sido emitido aqui no estado de São Paulo. Lembrando que a reabertura oficial do Poupa Tempo aqui na nossa cidade está marcada para a próxima quarta-feira, dia 23. As comunidades indígenas são naturalmente mais vulneráveis à ação e transmissão do novo coronavírus. Atentos a essa realidade, organizações não governamentais e setores políticos ligados às causas indígenas pedem maior proteção para aldeias e reservas onde essa população se concentra. Quem vive na cidade está exposto a um número imenso de doenças. Muitas delas nunca chegaram aos povos que moram na floresta. As aldeias isoladas em que várias etnias indígenas retiram seus alimentos da própria natureza, sem qualquer contato com os brancos da cidade, estão ainda mais vulneráveis a doenças graves. Por causa desta fragilidade biológica, a Covid-19 caiu como uma bomba nas aldeias dos povos originários do território hoje chamado Brasil. Os números da Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde mostravam em julho 4.213 infectados e 216 óbitos. Mas a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, entidade da sociedade civil, informou a existência de quase 5.000 infectados e 501 mortos até o mesmo período, quase o dobro do número oficial. Em agosto, durante um encontro virtual realizado pela SOS Chavante, Revista Chapuri e frentes parlamentares, a quantidade de infectados já chegava a 25.000 e os mortos eram 678.
Segundo o Comitê Nacional de Memória e Vida Indígena, 148 povos haviam sido afetados. Essas comunidades, elas não têm a mesma memória imunológica que a gente, então elas são extremamente suscetíveis a qualquer doença, principalmente ao coronavírus, que nesses lugares e entre essas comunidades pode ser fatal. Então é preciso um cuidado muito grande nessas localidades, tanto que existe uma ação hoje no Supremo que determinou a colocação de barreiras sanitárias em 33 terras com indígenas isolados e de recente contato para evitar que a doença entre nessas localidades. Precisa contar com a participação dos povos indígenas no sentido dessa construção, na elaboração, na avaliação, no monitoramento. Hoje os povos indígenas têm colocado os seus trabalhos nessa linha de frente, tanto da comunicação, de informar sobre o Covid-19, também como na barreira sanitária, e precisam ser apoiadas, né? As ações ainda não têm ainda a sua totalidade, precisa implementar as legislações que recentemente nós aprovamos no Congresso Nacional, a 14021, fazer com que os dados, as subnotificações, elas desapareçam. É preciso fazer com que os dados sejam de uma forma monitorada e que possam serem colocados num plano de ação para combater a contaminação, fazer com que os pacientes haja uma recuperação. Tem que considerar a questão da falta de estrutura e é preciso investimento relacionado a esse momento de pandemia. Para o líder do governo na Câmara, a discrepância entre os números das ONGs e do governo não é um problema. Os números são, obviamente, colhidos de forma diferente. Já existia esse problema também com a questão dos próprios estados, secretarias de estados, que mandavam números em horários diferentes e o fechamento nunca batia. Isso não é um problema. Os números não são um problema. O problema é que precisamos atender a população indígena com muita prioridade, né, porque são os pioneiros desse nosso Brasil, os donos dessa nossa terra, e merecem todo o respeito do governo, um tratamento digno de qualidade. O secretário de Saúde indígena do Ministério da Saúde explica que os números usados pelo governo são relativos especificamente aos indígenas que vivem em aldeias. É importante dizer que a taxa de letalidade dentre os indígenas está em 2,1%. A gente vê muitas reportagens, muitos estudos que indicam um número diferenciado desse, mas os nossos números aqui, eles se dão com base nos 14.200 profissionais que estão em campo. Lembrando que uma pessoa nasce e morre indígena. Jamais vamos negar isso, esse direito. Mas a área de atribuição da CESAI são de indígenas aldeados. E é esse número que nós trabalhamos. Historicamente, quem leva novas doenças para as aldeias é o homem branco. Para evitar mais mortes entre indígenas, é preciso separar estes povos de quem mora nas cidades. Só que alguns deputados e ONGs dizem que este trabalho não foi bem feito lá atrás. O que é necessário é a testagem efetiva de todos os agentes que vão ter contato com o povo indígena, para que todos os povos indígenas, qualquer indígena que tenha necessidade de ir até a cidade, acessar algum tipo de serviço, ele tem que ser testado na ida e na volta, porque ele pode levar a doença para a sua comunidade e, sem sombra de dúvida, nós vamos aprender que no pós-pandemia a gente precisa ampliar a atenção da saúde indígena também para o setor hospitalar. O ideal é que não entrasse o coronavírus nas aldeias, né? Era preciso ter reforçado as barreiras sanitárias, que as próprias comunidades tomaram iniciativa. Era necessário estabelecer quais as vias de contaminação, e a gente sabe que as ilegalidades relacionadas à invasão às terras indígenas não cessaram, como a entrada de madeireiros, de garimpeiros, e aí deveria ser tomada uma ação para fortalecer essas fiscalizações de forma mais permanente, para evitar que invasores adentrassem nas terras indígenas, assim promovesse ainda mais a contaminação. Lembrando que a CESAI faz atenção saúde da família. Ela então possui diferentes postos de atendimento às pessoas para fazer saúde da família, atenção primária. Sempre que o indígena tem qualquer tipo de agravamento, ele precisa ser referenciado como qualquer outro brasileiro nos municípios ou nos estados. E nesse contexto, a CESAI o acompanha do início ao final do tratamento.
A Caixa deposita hoje, segunda-feira, até R$ 1.045 do FGTS emergencial para os aniversariantes de dezembro. Com isso, termina a fase de pagamentos em poupança digital. Saques e transferências serão liberados em datas diferentes, conforme o mês de aniversário do trabalhador, isso tudo até dia 14 de novembro. Tem direito ao dinheiro quem possui contas ativas do emprego atual ou inativas de empregos anteriores no FGTS. Só lembrando que os trabalhadores poderão optar por não receber o saque emergencial. Para isso, é preciso fazer o pedido pelo aplicativo do FGTS ou também no site da Caixa e, para quem tem conta no banco, pelo Internet Banking, isso até 10 dias antes da data prevista para o depósito. Quem já recebeu esse depósito pode então solicitar que o dinheiro retorne para a conta do FGTS. Com a evolução da tecnologia, infelizmente, os golpes feitos via internet têm se tornado mais comuns, causando danos emocionais, financeiros e até para a imagem de pessoas. O Leonardo, que é advogado, levou um susto quando recebeu uma mensagem sendo questionado sobre a venda de um carro que teria sido feita por ele. Segundo a compradora, a negociação foi realizada por meio de aplicativo de mensagem. Porém, quando não recebeu retorno após ter feito o pagamento, buscou o nome do suposto vendedor nas redes sociais, encontrando então o Leonardo. Eu fiquei sabendo dos crimes através de uma vítima que fez o depósito do valor do veículo numa conta e quando foi buscar o carro então e tentar o contato com esse fake, ela já não conseguiu mais o contato, entrou em contato com o real vendedor e o dinheiro não havia sido depositado na conta dessa pessoa. Então ela jogou o nome do fake, né, que está como Léo Romero, e aí chegou até mim nas minhas redes sociais verdadeiras. A suposta compradora enviou fotos de anúncios e das redes sociais falsas com informações reais do Leonardo, além de áudios da negociação. Tá, desculpa, Aline, desculpa, tá? Que vi a foto aí de você, acho que seu namorado, achei que era ele, tá? Desculpa, deixa eu te falar, satisfação, tá? Tudo bem? O veículo tá na Zona Sul, tá? Esse veículo não é financiado, ele é quitado, porém o que acontece? Eu tô recebendo esse veículo no valor de uma dívida que meu primo tinha comigo, cara. É assim, esse veículo tá na base de R$12.000, eu tô pedindo esse valor porque ele não me tem utilidade e também tô precisando receber, entende? Ele mora no Colonial, tá? Se você quiser tá dando uma olhada no veículo, ele tá disponível até às 17h30 para estar mostrando o veículo, ou se não, só lá no serviço dele, que ele trabalha na portaria ali, num condomínio no Aquários, tá? Assim que foi informado sobre o crime, o advogado procurou uma delegacia para registrar um boletim de ocorrência e começou a divulgar informações sobre o golpe para alertar a população. Apesar de não ter nenhum prejuízo financeiro e já ter solicitado a exclusão de páginas e perfis das redes sociais, Leonardo se tornou vítima de estelionato e pode ter sua imagem prejudicada. O fato de estar usando a minha imagem, isso é um dano, né? Porque as pessoas que não me conhecem podem acreditar que realmente sou eu, que uma pessoa idônea está tentando fazer essa negociação como se fosse de praxe. Alguém vendendo o carro, outro comprando e tudo certo. O Leonardo, vítima do crime, alerta sobre a importância de se certificar da veracidade das informações antes de realizar qualquer negócio, seja online ou presencial, ou ainda a contratação de um advogado. Tenham certeza de com quem vocês estão falando, verifiquem se a imagem corresponde com a fala, pesquisem, façam pesquisas na internet. Hoje dá para descobrir muitas coisas. E uma contratação de um advogado, ela só acontece de forma efetiva com a assinatura de um contrato de honorários e uma procuração. Importante todo mundo tomar cuidado, né? A tecnologia, ela facilita em muitas coisas, mas pode também ser prejudicial se não for bem utilizada. Então é importante seguir as dicas aí do Leonardo, que foi vítima, mas que é advogado e deu as dicas pra gente de como fazer uma negociação correta e segura pela internet. A gente fica por aqui, lembrando que mais informações sobre o Poder Legislativo você confere no nosso site e as atualizações sobre o novo coronavírus você acompanha no portal de informações da Prefeitura. Boa tarde para você, se cuide e até amanhã.